Seja muito bem-vindo a mais um passeio pelo nosso estado, Santa Catarina. Hoje a nossa carona tem um gostinho especial. Imagine só, estamos entrando agora em uma cidade que ostenta um título que é o sonho de qualquer brasileiro. Sabe aquele sentimento de tranquilidade? Pois é. Rankings recentes colocam este destino no topo da lista das cidades mais seguras de todo o Brasil, liderando com o menor índice de homicídio por 100 mil habitantes. É um daqueles lugares onde o desenvolvimento e a paz parecem andar de mãos dadas. Além disso, estamos em uma área marcada pela imigração europeia, pelo trabalho coletivo e pela fé. Um lugar onde o passado não foi apagado pelo progresso, mas incorporado a ele. Enquanto avançamos, convidamos você a observar o traçado urbano, a organização e o cuidado com os detalhes. Portanto, acomode-se e sinta o sul do Brasil através do nosso olhar. Somos Denise e Brito e neste episódio da série Dirigindo Santa Catarina, seguiremos juntos por uma cidade que se tornou referência nacional sem perder suas raízes. Então, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a Brusque, a capital catarinense do tecido e a cidade mais segura do Brasil. E para entendermos a dinâmica deste nosso passeio, preparamos um mapa animado com o trajeto. Hoje percorreremos cerca de 20 quilômetros cruzando a cidade. Aproveite mais um passeio guiado por histórias, geografias, curiosidades e pelas surpresas que o caminho resolve eventualmente nos revelar. Aqui à direita está o monumento símbolo da cidade que representa as linhas e os tecidos. Enquanto seguimos, uma pulguinha atrás da orelha fica perguntando o que faz uma cidade de aproximadamente 152 mil habitantes chegar ao pódio das mais seguras do Brasil? Isso não é só um dado estatístico, é algo que podemos sentir no clima daqui. Brusque frequentemente aparece no topo dos rankings nacionais, ostentando o menor índice de homicídios por 100 mil habitantes, o que a torna uma referência não só em Santa Catarina, mas em todo o país. É aquele tipo de lugar onde o senso da comunidade ainda é muito forte, sabe? E tem um detalhe, essa segurança não acontece por acaso. É o reflexo de uma economia forte, com pleno emprego e de uma cultura de trabalho muito enraizada. Quando a cidade oferece oportunidade e tem uma rede de apoio social ativa, o resultado é essa paz que a gente vê nas ruas. É um orgulho para os brusquenses e um colírio para quem, como nós, viaja o estado e vê o quanto isso faz diferença no dia a dia. À nossa direita, a paróquia Santa Terezinha. Essa igreja teve sua pedra fundamental lançada em 1934, mas a sua inauguração solene aconteceu em 1936.
com essa tranquilidade que vamos chegando a um complexo de compras a céu aberto, um dos locais mais procurados por todos que visitam a cidade. São diversos centros comerciais e indústrias que tornam Brusque a capital catarinense do tecido. Inclusive a FIP, a Feira Industrial Permanente. Conhecida como um dos maiores centros de compras do sul do Brasil, ela teve sua origem no final da década de 1980. Atualmente, com mais de 500 lojas, ela é carinhosamente chamada de a Cidade das Compras. Da FIP, vamos direto para um lugar que respira arte e silêncio em meio ao movimento, o Parque das Esculturas e o Zitesc. Este espaço foi criado para ser o lar definitivo de um acervo artístico monumental, fruto de um projeto ambicioso iniciado nos anos 2000 e que se transformou no maior parque de esculturas em mármore da América Latina. Entre 2001 e 2007, Brusque sediou 7 edições do Simpósio Internacional de Esculturas, recebendo artistas de cerca de 30 países. O propósito era claro: centralizar o acervo enquanto muitas peças foram espalhadas por praças e vias públicas, compondo a chamada Rota das Esculturas. Com isso, uma seleção especial de 40 obras foi reunida aqui, neste ambiente contemplativo, inaugurado oficialmente em 2014. Fizemos uma seleção particular de 5 obras que mais chamam a nossa atenção. Iniciamos com esta que nos remete à navegação, à descoberta e ao intercâmbio entre diferentes hemisférios e culturas. Em quarto lugar, o artista brasileiro nos traz um rosto que emerge da pedra bruta, apoiado sobre a mão, capturando o ato universal da filosofia e da busca humana pelo conhecimento. Em terceiro lugar, outra obra brasileira, de Oscar Niemeyer. Diferente das outras, essa peça é feita de aço e representa o símbolo da resistência e defesa dos direitos humanos, trazendo a assinatura inconfundível de suas curvas. Em segundo lugar está a que mais toca os visitantes. Criada sob o impacto do atentado às Torres Gêmeas em 2001, ela é um memorial à fragilidade do ser humano. Enquanto um coração pulsa forte no centro do corpo, a obra nos traz a reflexão: para onde corremos com tanta velocidade? Onde queremos chegar? Em primeiro lugar, uma obra cujo significado remete à ausência e ao vazio deixado por vítimas de desaparecimentos forçados, sendo um memorial sobre a memória coletiva e a resistência ao terrorismo de Estado. É a história do mundo eternizada em pedra aqui em Brusque, Santa Catarina. O parque abre todos os dias, das 9 às 21 horas com entrada gratuita. Um convite perfeito para estacionar, caminhar entre gigantes de pedra e entender como a força do trabalho brusquense também se traduz em pura sensibilidade artística. Mas e você? Qual dessas obras tocou mais a tua reflexão? Comente aqui se você conhece o Parque das Esculturas.
Enquanto seguimos em frente para a nossa próxima parada, começamos a encontrar pelas ruas mais algumas das dezenas de peças que comentamos. Repare aqui à nossa direita. Aqui temos o acesso ao pavilhão de eventos da FENARRECO, uma grande festa celebrada em outubro. E coladinho ao pavilhão, passamos pela imponente Arena Multiuso, inaugurada em 2005 para ser o grande palco do esporte e da cultura em Brusque. Com uma arquitetura moderna e funcional, capaz de abrigar cerca de 4.000 pessoas, ela impressiona pela amplitude e sua estrutura. Muito mais que um ginásio, a arena é o coração do vôlei e do basquete de alto rendimento na cidade, recebendo competições nacionais e grandes espetáculos que movimentam todo o Vale do Itajaí. Linda, não é mesmo? Ao seguirmos nosso trajeto, passamos em frente à Avan 01, a matriz e o centro administrativo dessa que é uma das maiores gigantes do varejo no Brasil. Fundada em Brusque, a loja número 1 carrega um simbolismo especial, representando a força do empreendedorismo local que ganhou o país inteiro. Enquanto seguimos em direção à nossa próxima parada, encontramos mais esculturas de mármore pelo caminho. Brusque é um caso raro de sucesso que começou em 4 de agosto de 1860, com a chegada da primeira expedição de imigrantes alemães. Sua toponímia é uma homenagem direta a Francisco Carlos de Araújo Brusque, que era presidente da província de Santa Catarina na época e foi peça-chave na fundação da colônia. Economicamente, a cidade demonstra sua força através de um PIB de aproximadamente 7 bilhões de reais, consolidado por um mercado de trabalho extremamente dinâmico. Com uma população que ultrapassa os 150 mil habitantes, a cidade mantém sua essência no setor têxtil, mas vê o setor de serviços florescer, respondendo hoje por 50% do valor adicionado à economia local. Este equilíbrio entre indústria e serviços, somado ao aumento da renda per capita, transforma a cidade em um terreno fértil de oportunidades e alto poder de consumo. Por aqui tudo parece impressionar, até sua densidade demográfica. São quase 500 habitantes por quilômetro quadrado, um índice muito acima da média nacional, o que reflete uma cidade compacta e vibrante.
Situada no coração do Vale do Itajaí, está a uma distância estratégica de cerca de 100 quilômetros da capital Florianópolis, o que a coloca em um eixo logístico privilegiado entre o litoral e o interior do estado. Até porque Brusque não está sozinha. Ela é o coração pulsante de uma região extraordinária, cercada por vizinhas que ajudam a contar a história do nosso estado. Ao norte temos Guabiruba e Gaspar, que juntas a Brusque formam um verdadeiro cinturão da indústria têxtil. Ao sul, o caminho nos leva à fé e às tradições de Nova Trento. Se olharmos para o oeste, encontramos as belezas naturais de Botuverá e para o leste, a conexão estratégica com o porto de Itajaí e o relevo de Camboriú, sem esquecer da tradição cerâmica de Canelinha. Estar aqui é estar no centro de tudo, um eixo que une o turismo religioso, a força industrial e a logística portuária. É por isso que essa região do Vale do Itajaí é, sem dúvida, um dos maiores motores que fazem Santa Catarina brilhar. Chegamos ao Santuário de Azambuja e a nossa primeira parada visual é o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, que foi inaugurado oficialmente em 1960. Ele é considerado o maior museu de arte sacra de Santa Catarina, guardando um acervo riquíssimo que preserva não apenas a história da igreja, mas a memória dos imigrantes que colonizaram esta região. Logo ao lado, o Santuário de Nossa Senhora de Azambuja. Com sua arquitetura clássica, este templo é o coração de uma das maiores peregrinações religiosas do estado. I see 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace. E para completar, o Morro do Rosário, que é um lugar perfeito para quem busca um momento de paz e uma vista privilegiada. À frente do santuário está o Hospital Azambuja. Agora avançamos pela SC-108, onde chegaremos à histórica Vila Renault. O complexo nasceu em torno da fábrica de tecidos Carlos Renault, a primeira indústria têxtil de Santa Catarina, fundada em 1892. A residência da família de Carlos Renault, um imigrante alemão que chegou ao Brasil em 1862,
foi concluída em 1932 e tornou-se um ícone da arquitetura. Após o encerramento das atividades fabris, o vasto complexo industrial e administrativo passou por uma revitalização completa capitaneada pelo empresário Luciano Hang. Sob o comando de Hang, a área foi reestruturada preservando a fachada histórica e o valor patrimonial, e integrando-as a uma infraestrutura moderna e funcional que gera novos empregos e renda para a cidade. De volta ao coração da cidade, nesta quadra à nossa direita está o tradicional estádio Augusto Bauer. Ele é um dos palcos mais históricos do futebol catarinense e passou por reformas significativas, sendo reaberto em outubro de 2024 totalmente modernizado para receber os jogos do Brusque Futebol Clube. Passear por Brusque é sempre uma experiência que mistura o respeito pelo passado com a admiração por uma cidade que não para de se reinventar. Como o tempo foi curto e não permitiu mostrarmos tudo, já fica aqui registrado. Retornaremos à cidade trazendo em especial um ícone cujo arquiteto foi vencedor do Prêmio Mundial de Arquitetura, além do complexo administrativo da cidade e um de seus parques mais importantes a nível estadual. Deixamos para trás os monumentos em mármore, a fé de Azambuja e a força das indústrias, com a certeza de que esta cidade é, sem dúvida, um dos grandes motores do nosso estado. Se você curtiu este passeio, continue conosco. O nosso sul do Brasil ainda tem muitas estradas e segredos para nos revelar. E por aqui encerramos mais um encontro, mais uma carona por este belo e promissor estado. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e que a vida siga te guiando por caminhos gentis. Nos veremos em breve porque a estrada continua e tantas outras memórias ainda nos aguardam.